como é que vai ser o andamento, tudo direitinho, certo? Então, pronto, já estamos gravando aqui. Então, bom dia. Vou só repetir aqui meu nome. Meu nome é Felipe Magalhães. Obrigado pela presença de todas. A gente está participando aqui da disciplina de cosmetologia. Eu sou farmacêutico. Estou aqui pegando o lugar da professora Juliana, que foi para a pós-graduação. A professora Juliana que dava essa parte de cosmetologia, Juliana Magalhães. O sobrenome continua o mesmo, mas o professor é diferente, tá? A gente vai dar uma olhada hoje, né, em alguns aspectos relacionados à cosmetologia. Vamos falar como é que vai ser o andamento da disciplina, tá? Como é que a nossa disciplina vai andar ao longo do semestre. A gente vai falar um pouquinho aí sobre as avaliações também. E a gente vai começar a tocar no assunto sobre cosmetologia na aula de hoje, que é uma aula mais curta. A gente ainda tem muita gente que falta se matricular, né? Então, para acabar não perdendo o conteúdo, a gente vai começar especificamente o conteúdo na semana que vem, mas hoje a gente tira todas as dúvidas acerca do andamento da disciplina, tá certo? Então, pessoal, só para iniciar, como é que funciona aqui o andamento da cosmetologia? Todas as aulas, né, nós vamos ter as aulas ao vivo, agora às 7h30, nas terças-feiras. O link é o mesmo que está lá no Moodle, tá certo? Então, vocês puderam perceber que lá na nossa sala de aula do Moodle só tem o link, não tem mais nada. Nem o cronograma está lá. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, eu peguei a disciplina ontem, então eu ainda estou aí fazendo alguns ajustes, tá? Mas eu vou mostrar o cronograma para vocês por completo, né? Hoje, para poder, e depois com pequenos ajustes eu já posto o cronograma lá para vocês. Então, a nossa sala de aula do Moodle, ela vai ser responsável por praticamente tudo que a gente for ter de contato aí nesse aspecto, tá? De contato entre professor e aluno, os nossos contatos, o material que eu vou entregar para vocês, tudo vai estar lá. Todas as nossas aulas, elas vão ser gravadas. Então, as aulas são todas gravadas e todas as aulas, elas são disponibilizadas para vocês no mesmo dia. Então, no mesmo dia, eu já posto a aula, a gravação dela, já coloco lá no Moodle, assim como os slides que eu uso na aula. Tá? Então, os slides também vão estar disponíveis para vocês, então não se preocupem quanto a isso. Além de material de apoio, então eu posto lá alguns resumos, alguns artigos que falam sobre cosmetologia, capítulo de livro, tudo eu vou ficar postando lá para vocês, tá? Para a gente ter aí um bom andamento em relação à disciplina, utilizando lá o Moodle. Então, vocês não vão ter problema quanto a isso. Esse semestre, a gente vai começar remoto, né? Não sei se a gente termina remoto, mas a gente vai trabalhar no modo remoto. Se for presencial, ótimo. E a parte de aulas práticas, aí sim, a gente vai ter as aulas práticas presenciais no laboratório, né? Como a nossa turma tem mais de 30 pessoas, a gente vai dividir a aula em 2 turmas, certo? Para poder a gente ir para o laboratório. Então, o laboratório, a gente vai lá para a conselheira Estelita, lá vizinho ao campus da gente, e a gente tem as aulas práticas com toda a questão aí de distanciamento, tudo limpinho, tudo esterilizado, quer dizer, tudo desinfectado, tá? Para poder a gente ter a aula prática bem feita e com segurança, tá certo? A gente vai ter esses encontros presenciais, que são as nossas aulas práticas. E aí, vamos lá, já que a gente começou aqui, né? Deixa eu apresentar o nosso cronograma para vocês. Vai ser um semestre aí muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque a cosmetologia, ela é algo muito maravilhoso, tá? Principalmente porque hoje em dia é o que a gente mais vê aí em relação à utilização. O Brasil é um dos campeões na utilização de cosméticos. A gente tem, principalmente para quem já trabalha na área de estética, a presença de cosméticos no dia a dia é total. Quem é usuário, que eu acho que não tem quem não seja usuário de pelo menos um tipo de cosmético, e a gente vai descobrir essas
algumas curiosidades sobre eles, algumas questões relacionadas à utilização, à biossegurança, que nós vamos falar um pouquinho hoje, na produção de cosméticos, o histórico desses cosméticos, como é que eles foram criados, tudo a gente vai ter uma conversa sobre isso nessa disciplina, além da gente fazer as aulas práticas com produção de alguns cosméticos, né, para vocês verem como é que a gente trabalha em relação a isso, tá bom? A cosmetologia é a prática da estética no modo físico. A gente vai ter ali na nossa mão alguma coisa relacionada ao processo estético, né, fazendo nas nossas práticas, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui o cronograma com vocês. Opa, não é esse. Vamos lá, tá aqui. Pronto, acho que vocês vão aparecer por aí. Ok. Tá todo mundo vendo aí o cronograma? Só me deem esse feedback aí, se vocês estão conseguindo já enxergar a tela. Beleza. Dá para ver, mas não dá para ler muito bem. Pronto, deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Mas dá pra dar zoom. Melhorou aí? Melhorou. Pronto, eu dei um zoom aqui, acho que vocês estão vendo com o zoom já, né? Ótimo, então vamos lá. Gente, é o seguinte, hoje, né, como eu falei para vocês, a gente vai ter uma aula um pouco mais curta, vou mostrar para vocês o nosso cronograma, a gente vai tirar as dúvidas acerca da disciplina. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão da biossegurança na produção de cosméticos, porque biossegurança sempre é a primeira coisa que a gente fala, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, onde a biossegurança se torna cada vez mais importante, tá certo? Então, hoje a gente vai comentar sobre a nossa disciplina, né? Então, hoje, dia 9. Depois, no dia 16 de fevereiro, semana que vem, a gente entra na unidade que nós vamos falar sobre a história da cosmetologia. Nós vamos trabalhar alguns conceitos relacionados ao cosmético, que vocês vão encontrar na prática profissional de vocês, além das legislações que são importantes para a produção, comercialização, e a chuva começa a cair, que Fortaleza é desse jeito. Tá um sol de lascar e depois a chuva começa a cair. Há algumas legislações relacionadas a conceitos também, definições, legislações importantes para a produção, para a comercialização, para utilização de cosméticos, tá? Isso na aula da semana que vem, além da gente entender o mecanismo de ação desses cosméticos, como é que ele utiliza, o que é um cosmético anti-age, como é que ele utiliza, por que ele tem essa função, como é que ele utiliza, não, como é que ele funciona, por que ele tem essa função, tá? Como é que ele age no nosso corpo para criar uma resposta biológica que a gente espera, que a gente vai ver esses mecanismos aí na semana que vem, tá? Depois, no dia 23/2, a gente vai trabalhar a segurança e a eficácia dos produtos cosméticos, segundo a RDC 345 de 2005 e a 211 de 2005, que falam exatamente sobre essa utilização de produtos cosméticos. Então, como é que a gente sabe que um produto cosmético é seguro, que ele é eficaz? Afinal de contas, a gente sempre fala muito isso em relação aos medicamentos. Por que um medicamento é seguro? Quando é que ele é eficaz? Agora, ultimamente, a gente está falando muito sobre a vacina. A vacina é segura, a vacina é eficaz, mas a gente também pode utilizar a mesma terminologia, a mesma preocupação para os cosméticos. Não é porque muitas vezes ele é um produto, na realidade, na grande maioria das vezes, ele é um produto dermatológico, que a gente também não tem que se preocupar com a segurança e que a gente também não tem que se preocupar com a eficácia desses produtos, tá? Então, nós vamos ver aí no dia 23 esse processo. No dia 2 de março, a gente entra na segunda unidade. Então, nós vamos trabalhar a composição dos cosméticos. A gente vai entender
o que é um veículo, o que é um princípio ativo, o que são vetores de produtos cosméticos, estudando a composição, tá, dos cosméticos, as bases para emulsões, shampoo, sabonete, gel, característica dessas bases, qual é a diferença que a gente tem na utilização dessas bases entre um tipo de produto e outro, quando é que a gente usa o carbopol, quando é que a gente usa outros tipos de base. Então, a gente vai trabalhar já na parte teórica aí da produção dos cosméticos, tá certo? Então, nisso, né, vamos dar uma visualizada, a gente vai fazer uma análise desses produtos e das diferenças de cada um deles, tá bom? Depois, no dia 6/3, tá? Porque a gente vai fazer já uma complementação de aula, em decorrência de feriados. A gente vai falar sobre a composição cosmética ainda, os veículos, os princípios ativos e os vetores, mas aí nós vamos para a nossa primeira aula prática. A gente vai fazer uma prática de laboratório no dia 6, sobre manipulação de emulsões. Então, essa manipulação de emulsões, a gente vai trabalhar com princípios ativos de origem animal, vegetal e os tipos de extração de óleos, além da diferenciação entre eles. Então, lá também, a gente vai fazer uma análise sensorial desses produtos, ver sensorialmente através do toque, do odor, tentar sentir aí, ver as diferenças entre eles. Quando é que eu percebo que eu tenho um produto mais oleoso, quando é que eu tenho um produto que é mais hidrofílico em vez de lipofílico, e essa análise sensorial a gente vai fazer também em laboratório, tá? No dia 16/3, então 16 de março, a gente continua na unidade 2, só que dessa vez nós vamos falar sobre biotecnologia e nanotecnologia nos cosméticos, tá? A gente vai ter uma palestra sobre biotecnologia e nanotecnologia nos cosméticos. Então, eu vou convidar aí a professora Juliana, que é a docente, que era a docente dessa disciplina. Para quem não conhece, a professora Juliana, ela é proprietária, né, de uma farmácia de manipulação, trabalha muito bem com essa parte de cosméticos, ela sempre está presente nessas palestras, congressos que falam sobre essas novas tecnologias cosméticas, tá certo? Então, a professora Juliana vai estar presente com a gente aí nesse momento. Além disso, a gente vai ver o pH dos dermocosméticos e a estabilidade, já que, quando a gente está falando de produtos que vão para a nossa pele... Gente, deixa eu só ver se eu pego aqui o fone, que eu acho que tá ruim aí o áudio para vocês, inclusive, por causa da chuva aqui, tá dando um toró, né? Só um segundinho. Tá bom, né? Então, que eu não encontrei o fone. Dá para entender? Então, ótimo. Bora lá. Ah, tá bom? Então, pronto. Porque para mim aqui tá ruim, porque tá um toró do tamanho do mundo aqui do meu lado. A internet já cai, né? É verdade. Quando dá uns toró desses, de vez em quando a internet cai. Então, no dia 23, tá? 23 de março, a gente vai fazer um fichamento de cosméticos, a gente vai ter aí um trabalho de produção e uso de vídeos, né? Então, nesse caso, tá? A gente também volta aí para uma revisão que a gente vai ter sobre essa P1. Caso, tá? A gente tenha autorização, a gente vai fazer uma visita técnica à farmácia de manipulação, mas isso aí vai depender muito ainda da questão da liberação, tá, para visitas técnicas, por conta da situação que a gente está passando, mas se for autorizado, a gente vai para essa visita técnica numa farmácia de manipulação, para a gente dar uma olhada aí em relação a essa produção, tá? No dia 30/3, a gente tem a AP1,
Então, a AP1 no dia 30/3, então já no final de março, né, daqui a mais ou menos um mês e meio, a gente vai estar tendo a nossa AP1. E aí, quando nós, perdão, né, dia 30/3 não, gente, desculpa, é dia 13/4, tá? Aqui veio errado. Então, a AP1 é dia 13/4, a gente ainda tem uma aula antes. Que é a fisiologia da pele, permeação das suas vias e diferentes mecanismos de hidratação cutânea. Então, aqui a gente vai ver a fisiologia da pele, a anatomia da pele especificamente, como é que a gente tem produtos aí que são utilizados por via cutânea, que esses produtos eles são permeados para dentro da pele para que causem o efeito desejado. Então, essa fisiologia da pele e os mecanismos de hidratação cutânea, a gente vai ter na aula antes da AP1, que é no dia 13 de abril. Tá? No dia 13 de abril, a gente tem nossa primeira avaliação. E como é que ela funciona? A avaliação, pessoal, dessa disciplina, se for por meio remoto ainda, ela vai ser uma avaliação por escrito, né? Então, a avaliação com uma parte discursiva e uma parte objetiva. Geralmente, eu faço através do Google Formulários, né, que é aquele aplicativo que vocês já devem ter usado aí, para preencher alguma pesquisa, para fazer aí alguma atividade. Então, eu mando o link para vocês no Google Formulários e vocês respondem as questões tanto objetivas quanto subjetivas, tá? Do Google Formulários. Então, a AP1 eu geralmente faço lá. Ela provavelmente, né? Porque a gente pode ter alguma mudança, mas geralmente eu faço com 10 questões. Dessas 10 questões, a gente tem 6 questões objetivas e 4 questões subjetivas, tá? Então, 6 objetivas e 4 objetivas é geralmente o que eu faço. Ou então, eu posso ter mais questões objetivas, porém, a pontuação é 4 pontos para a questão discursiva e 6 pontos para questões objetivas, tá certo? A prova é sempre baseada no que a gente falou em sala de aula, não tem nada que eu não vou ter falado em sala de aula, e sempre prestem atenção no que eu comento demais, no que eu falo demais, no que eu bato demais na tecla, no que eu estou todo o tempo dizendo, presta atenção, presta atenção, presta atenção, que geralmente é o que cai na prova. Então, já fica ligado na nossa aula, tá? Para poder pegar esses bizus aí que eu dou para vocês antes da prova. No dia 20/4, tá? Véspera de feriado, um feriado muito importante, meu aniversário. Então, a gente vai falar sobre cosméticos para pele sensível, reativa, para gestante e cosméticos infantis. Além da gente estar falando sobre fatores de crescimento, tá certo? Então, no dia 20/4, a gente trabalha já com peles sensíveis, com peles sensíveis, reativas, gestantes e infantil, além de fatores de crescimento. Depois a gente volta no dia 27, tá? No dia 27, a gente vai falar sobre fotoproteção e fotoprotetores versus bronzeadores, cosméticos muito específicos. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens dos filtros solares que a gente vai utilizar, certo? No dia 4/5, a gente trabalha com ácidos, base e pH de princípios ativos que são utilizados na cosmetologia. Então, a gente vai começar a falar nessa questão do potencial hidrogeniônico das bases, dos ácidos, dos princípios ativos em si, quando é que a gente pode utilizar, quando é que a gente não pode utilizar, por que a legislação não permite que nós tenhamos alguns tipos de produtos voltados a produtos ácidos e básicos nas crianças, em produtos infantis, tá? A legislação, inclusive, não permite produto abrasivo para criança em produtos infantis, e aí essa abrasão está relacionada com os ácidos e com as bases, e a gente vai entender por que a gente não pode utilizar, tá? Depois, no dia 11 de maio, a gente vai falar sobre cosméticos clareadores e despigmentantes. Então, quando é que a gente utiliza, né, os produtos clareadores?
os produtos que estão relacionados diretamente com a pigmentação da pele, vai conhecer aí os produtos à base de hidroquinona, principal despigmentante que a gente tem. Vamos falar sobre os cosméticos nas disfunções estéticas e as particularidades de cada um. Então, quando é que nós temos alguns tipos aí de disfunções relacionados à estética e quais são esses cosméticos que a gente utiliza nesses casos, tá? Que, inclusive, estão indicados aí os clareadores, muitas vezes, e os despigmentantes, ok? Já na parte, finalmente, aí, nos finais da nossa disciplina, a gente vai falar no dia 18 de maio sobre nutricosméticos e nutracêuticos, aí já relacionado à parte nutricional, tá? Depois, no dia 25 de maio, a gente continua com a segunda parte de nutricosméticos e nutracêuticos. A gente fala aí, é o nosso último assunto da disciplina. E aí, no dia 1º de junho, a gente tem nossa AP2. No dia 15/6, a gente tem a substitutiva, que é aquela provinha, né? Para quem faltou ou a AP1 ou a AP2 ou as duas, faz no dia 15 de junho. E no dia 22/6, a gente tem a avaliação final da disciplina para todo mundo ficar de férias, tá? Mas eu espero que a grande maioria de nós não precise estar presente no dia da avaliação final, tá certo? Eu ouvi um amém, igreja, ouvi, né? Passou um anjo aqui falando amém. Amém, amém. Exatamente. No dia 22/6 já estaremos todos de férias, se Deus quiser, tá certo? Então, esse é o nosso cronograma. Aí, na hora de dizer amém para não fazer a F, todo mundo comenta, né? No dia 26, no dia 22 a gente finaliza tudo, tá certo? Então, gente, esse foi nosso cronograma. Ficou alguma dúvida acerca dele? Ele ainda vai, eu ainda vou fazer aqui algumas modificações, vou dar umas corrigidas aqui em algumas coisas que estão erradas, e aí já respondendo a pergunta da Vitória, sim, eu vou disponibilizar no Moodle, tá? Porque como eu entrei na disciplina ontem, então eu ainda não tive tempo de correr para botar o cronograma bem direitinho, mas a base do nosso cronograma vai ser essa. As mudanças que vão ter, pode ser aí alguma coisinha relacionada à data, mas nada que seja muito diferente do que nós comentamos. A Érica está perguntando, então quem chega na média na segunda prova não precisa fazer a terceira. A Érica é novata, eu esqueci de perguntar. Tem alguém aqui que entrou esse semestre na Unifametro? Ou todo mundo aqui já estudava na Unifametro no semestre passado? Pronto, a Érica entrou agora, seja bem-vinda. A Paula, a Alice, eita coisa boa, um monte de novato. Então, pronto, é o seguinte, gente, como é que funciona, tá? A gente tem duas provas. A gente tem a AP1 e a AP2. E, além disso, nós temos um trabalho, tá? Esse trabalho, pessoal, que nós fazemos, se chama APS. Então, a APS, ela é uma nota de 0 a 10 também, tá? Que tem no semestre. Então, a gente basicamente tem 3 notas. A P1, a P2 e a PS, certo? A AP1 é uma prova que vale de 0 a 10. Então, tá lá. A AP2 também vale de 0 a 10. E o APS vale de 0 a 10. Como é que funciona a média final? A gente vai pegar a média de AP1, que é só a prova, vai somar com a média do AP2, que é a prova do AP2 mais o APS dividido por 2. A gente vai fazer uma média entre essas duas médias. No final, se você atingir média 7 para cima, você já está passado. Se você atingir a média entre 4 e 6,9, você faz uma prova final, que é no dia 22 de junho. E se você ficar menor do que 4, aí você faz a disciplina de novo no semestre que vem, tá? A prova substitutiva que tem no cronograma é para quem faltou a AP1 ou a AP2, ou seja, é aquela segunda chamada. Só faz quem faltou uma das duas, ou as duas, tá certo? Então, se você
nas duas médias, de AP1 e de AP2, ficou com média maior do que 7, já passou, tá? Já está aprovado, não precisa mais fazer prova final, tá certo? Então, funciona dessa forma aqui a nossa disciplina, beleza? Então, vamos lá, deixa eu tirar aqui o cronograma e colocar aqui, ó, a nossa introdução, tá? Para a gente falar um pouquinho aí sobre a biossegurança na produção de cosméticos, que é um assunto super importante para a gente iniciar, falar sobre biossegurança, tá? Vamos nós. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida em qualquer momento, em qualquer aula, tá, que eu estiver falando, vocês podem parar e me perguntar, certo? Não precisa esperar eu terminar de falar, não. Professor, liga o microfone e pergunta, tá bom? Vamos nós. Então, gente, seguinte, a gente vai falar um pouquinho hoje, é uma aula mais curta, sobre biossegurança relacionada à utilização de cosméticos e à produção desses cosméticos, tá? Minha câmera tá péssima, tá um negócio de um piscadeira aí. Vou consertar para a aula que vem. Então, gente, quando a gente fala de biossegurança na produção de cosméticos, tá? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. E aí, gente, nossa disciplina é participativa, tá? Lá no final do semestre, quando a galera estiver tudo pedindo aí arredondamento de nota, eu vou ver quem participa e quem não participa, viu? Isso vai ser considerado. Então, pessoal, quando a gente está falando sobre cosmético, e aí é muito interessante a gente falar sobre cosmético, exatamente porque vem uma pergunta que para a gente parece muito óbvia, né? Mas já pensou em tomar banho sem usar um sabonete, ou lavar o cabelo sem shampoo? Deve ser uma beleza, né? Uma caatinga no meio do mundo, de cachorro molhado, pessoa que só se molha e não utiliza aí sabonete, shampoo, etc. O cabelo bem hidratado, né? Para não dizer o contrário. Mas era o que acontecia antes da descoberta e da popularização desses cosméticos, tá? Então, antigamente, era o famoso tirar o grosso, só, tá? Só o grude, né, Mara? Pois é. Era o famoso só tirar o grosso, tá? Porque a gente não tinha aí essa utilização em massa de produtos cosméticos, né, de sabonete, de shampoo, até o momento em que eles foram descobertos e popularizados. Porém, pessoal, esses cosméticos, eles já vêm há milênios, tá certo? A gente tem registros aí de que há 30 mil anos, os homens pré-históricos, né, os seres humanos aí, eles já utilizavam óleo de castor, que é um animal, tá? Como um cosmético, tá? Para hidratação da pele, né? Para o melhoramento de ferimentos, de lesões, tá? Na Idade Média, os cosméticos eles foram condenados, então tinha-se a ideia de que as mulheres que utilizavam cosméticos na Idade Média, elas eram bruxas, era questão de bruxaria, então os cosméticos entraram aí num declínio, tá? Já na Idade Moderna, a gente teve um avanço muito forte da indústria química, e aí da indústria cosmética por consequência, então a gente teve uma popularização enorme dos cosméticos, a gente teve o envio aí, a exportação, importação, a globalização desses cosméticos no mundo todo, tanto é que o Brasil está em uma das primeiras posições no mundo na utilização de cosméticos, tá? Isso é muito importante da gente saber, até que hoje, atualmente, a gente entrou aí numa era dependência cosmética. Tem muita gente que tem uma dependência na utilização de cosméticos, né? Eu tenho conhecidos aí, conhecidas, que tem cosmético até para a cutícula da unha do dedo da mão esquerda, especificamente, né? Praticamente na pia do banheiro não tem mais nem onde colocar a mão, de tanto cosmético. Então, a gente tem que ter cuidado com esses aspectos também, com essa relação com os cosméticos. A Mara tá dizendo, diga nada, o povo se entregando aí.
Minha mãe comentou que quando era criança, quem usava shampoo, condicionador era rico. Quem era pobre se lavava com sabão de coco, inclusive, tá? Se eu tomava banho com sabão de coco e o sabão de coco servia para a pele, para o cabelo, para, né, para tudo, tá certo? Então, era assim mesmo que funcionava. Mas aí, quando a gente está falando de cosmético, a gente está falando de aquilo que é relativo à beleza, principalmente. Mas aí você pode me dizer, professor, mas não existe só cosmético relativo à beleza. Existem cosméticos, por exemplo, relativos à proteção da pele, como é o caso dos bloqueadores solares, dos protetores solares. Sim, está relacionado também com proteção. Porém, essa proteção, ela também, além de tudo, tem uma finalidade estética do ponto de vista da beleza, porque a gente não quer que a pele, né, fique aí lesionada por conta do sol, que se tenha uma perca de propriedades da pele com o passar dos anos em decorrência da radiação ultravioleta do sol. Então, no final das contas, também tudo tem o processo embelezador no conceito que é levado em consideração. E no Brasil, a gente tem a utilização primeira e a produção, na realidade, dos cosméticos pela Botica Real Militar, que ficava no Rio de Janeiro. Né? Essa botica era uma farmácia de manipulação aí, atual, né? Só que produzia tudo no mundo. Alguns produtos que a gente chamava de ungüentos, cosméticos, xarope, tudo no mundo aí para beleza e também para melhoramento, para saúde, era produzido nesses lugares, né? Inclusive a pomada da Copaíba. Vocês já ouviram falar da pomada da Copaíba? Que o homem passa no carro vendendo pomada da Copaíba na porta da casa da gente. A pomada da Copaíba, ela serve para tudo. Ela serve de arranhão, a dor de cabeça, câncer, furada de faca, bala, tudo a pomada da Copaíba serve, né? Então, esses cosméticos eram produzidos aí meio que artesanalmente, tá? Nessas boticas aí antigamente, mas, né, a gente já tem muito antes, tá? A farmácia, que é uma área aí da a cosmetologia está envolvida dentro de uma área farmacêutica, a gente tem o papiro de Ebers, que é datado aí de 1550 a.C., e que tem mais de 8.000 fórmulas cosméticas e medicinais descritas nesse papiro. Ou seja, vem de muito tempo, tá certo? Milhares de anos atrás, tá certo? E aqui só uma parte histórica, né? As boticas eram onde eram comercializados os cosméticos e os medicamentos, tá? Que sempre andaram muito juntos. E quando a gente descobriu a penicilina, que é um medicamento aí antimicrobiano, essas boticas elas foram falindo, porque já que conseguimos produzir a penicilina de forma industrial, a gente também conseguiu produzir os cosméticos de forma industrial. Então era muito mais fácil, chegava a muito mais gente e tinha uma produção muito maior. Então essas boticas ou essas farmácias aí de manipulação antigamente foram falindo até que na década de 80, agora elas foram voltando, né? E aí a gente tem uma grande quantidade de farmácias de manipulação que, na estética, são grandes parceiras para a produção de cosméticos, tá certo? Então, aí na década de 80, a gente teve um boom e, por conta disso, a gente teve que regulamentar essa produção de cosméticos, a comercialização e a utilização através de uma legislação que se chama Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos e Cosméticos para uso humano em farmácia, que é a resolução número 67 de 2007, e algumas alterações foram introduzidas pela RDC número 87 de 2008, tá? A gente vai falar sobre elas aí ao longo da disciplina, além da RDC 44 de 2009, que fala sobre as boas práticas em farmácias de manipulação, tá? Pessoal, sabendo disso, dessa parte histórica, a gente pode dizer, e a Anvisa descreve o cosmético com esse textinho aí, tá? São preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano,
pele, cabelos, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência ou corrigir odores corporais e protegê-los ou mantê-los em bom estado. Tá? Essa é a definição de cosméticos para a Anvisa. Então, nas legislações que a gente conversa aí relacionada aos cosméticos, a gente tem essa definição para poder a gente considerar um produto, tá, como um produto cosmético, ok? E aí, dentro dessa análise dos cosméticos, a gente tem a utilização deles para quê, pessoal? Para realçar o que é atrativo, para embelezar ou para alterar a aparência. Então, ele tem essas funções também principais, tá? Por exemplo, a mulher que utiliza aí produtos labiais, elas não têm grandemente, né, uma finalidade somente aí de alterar a aparência, mas ela realça o que já é atrativo muitas vezes, né, em beleza. Então, a gente vai tendo mais ou menos essas finalidades de acordo com o tipo de cosmético que está sendo utilizado, tá? E eles podem ser industrializados ou podem ser manipulados. Então, tem essas duas situações que podem acontecer. E aí, quando a gente está falando de manipulação ou de produção industrial, vem o conceito de biossegurança, que estuda o controle e a minimização de riscos que são advindos da prática de diferentes tecnologias, seja em um laboratório, seja no meio ambiente, tá? Então, a biossegurança, ela se fundamenta em preservar os avanços nos processos tecnológicos e proteger a saúde humana, animal e do meio ambiente, tá? Isso envolve equipamentos e produtos relacionados à produção de cosméticos, tá certo? Que a gente tem que ter cuidado com eles em relação à biossegurança. E esses cosméticos prevalecem dois tipos de riscos que a gente tem que diminuir grandemente na produção de cosméticos. Vocês vão ver que funciona exatamente dessa forma no laboratório, quando a gente estiver nas nossas aulas práticas. A gente tem que diminuir de forma máxima os riscos químicos e biológicos, tá? Por quê? Porque o risco químico, a gente vai estar trabalhando aí com substâncias químicas. Então, obviamente, eu tenho um risco de ter... é muito mais difícil, mas pode haver, né? Uma queimadura para peles mais sensíveis. A gente pode ter aí urticária. A gente pode ter reações alérgicas a produtos, tá certo? Além dos riscos biológicos. Riscos biológicos esses que são aqueles que estão relacionados com contaminação dos cosméticos, que podem levar, né, a uma infecção de pele, se tiver uma lesão na pele daquela pessoa que está utilizando o cosmético e o cosmético estiver contaminado, tá? E aí a gente tem que diminuir ao máximo esse risco. Só que não existe risco zero. A gente pode minimizar, né? A gente pode alterar para que eles fiquem num nível aceitável. Mas a gente sempre vai ter um risco. E a gente tem que minimizar utilizando aí de várias metodologias, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva. Dentro dos riscos químicos, a gente tem aquelas substâncias, compostos ou produtos que podem penetrar no organismo por via respiratória, absorvidos pela pele ou por ingestão, na forma de gases, vapores, neblinas, poeiras ou fumos. E o risco biológico, a gente tem bactérias, fungos, vírus, parasitas, protozoários, que podem contaminar os produtos que a gente está produzindo, tá? Ou, por exemplo, se você está lá no seu ambiente de trabalho, na sua clínica de estética, a gente tem que ter cuidado com os cosméticos que a gente utiliza, porque a gente pode contaminá-los e acabar perdendo aí o produto como um todo, inclusive, certo? Riscos físicos não estão muito envolvidos na nossa produção de cosméticos, mas tem ruído, vibração, radiação, temperatura. Os riscos ergonômicos, esforço físico intenso, posturas inadequadas, jornadas prolongadas na produção. E aí,
a gente tem, por exemplo, né, na estética, nós temos muitos riscos voltados à parte físico, temperatura, radiação, pode utilizar, aquelas novas tecnologias que são utilizadas em processos estéticos. A gente tem os riscos divididos por cores, onde a gente vai perceber essas cores nesses locais, tá? Nas indústrias e nas farmácias de manipulação, para dizer qual é o risco maior que a gente está correndo quando a gente está trabalhando naquele espaço, né? Se é um risco químico, num espaço que tem muitas substâncias químicas, se é um risco biológico, quando a gente está em locais que pode haver a contaminação dos produtos, tá bom? E aí, quais são esses riscos na produção e no preparo dos cosméticos? Primeiro que a gente tem os riscos voltados ao próprio produto, ao meio ambiente ou ao manipulador. Não pode esquecer que protagonistas estão envolvidos, tanto o produto, quanto o meio ambiente, quanto o manipulador. E que todos esses itens aí, né, todos esses protagonistas estão envolvidos, tanto o produto, quanto o meio ambiente, quanto o manipulador. E aí, na estética, a biossegurança tem como objetivo garantir a segurança das pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com os processos estéticos. Importante evitar que ocorram infecções e transmissões de doenças, tá? Relacionadas à estética. Então, dentro das farmácias de manipulação, por exemplo, né? A gente tem equipamentos como esse, que vocês vão ver aí na nossa visita técnica, tá? Se Deus quiser. A gente tem que ter cuidado na contaminação cruzada dos materiais, na contaminação do pessoal envolvido, com a limpeza dos equipamentos utilizados depois que nós tivermos uma produção, o descarte dos resíduos que foram gerados para que eles não vão aí ao meio ambiente, acabem contaminando o meio ambiente, tá? E por isso, só finalizando aqui essa parte, a gente tem, né, em relação à biossegurança, que pensar muito bem nos resíduos dos serviços de saúde, onde as clínicas estéticas e as indústrias farmacêuticas e cosméticas estão incluídas, né, no programa de prevenção de riscos ambientais, tá? Para a gente saber onde é que os resíduos relacionados a essa parte de biossegurança e estética, onde é que esses resíduos vão ser jogados, tá? Isso aí tem que ter muito cuidado. A gente tem isso de acordo com a norma regulamentadora número 32, tá? Aí essa norma regulamentadora número 32, ela identifica os riscos biológicos, ela faz a avaliação do local de trabalho e do trabalhador e a prevenção de acidentes com perfuro-cortantes, que nós vamos trabalhar muito bem aí, em grande quantidade, com materiais perfuro-cortantes, que nós temos que ter um espaço reservado e específico para o descarte desse tipo de produto, tá? Tudo isso com a minimização de riscos, tá? E, além disso, a gente tem que ter a avaliação do risco biológico, que nós vamos estar expostos na hora da produção de um cosmético, a localização dessas áreas de risco, a identificação dos trabalhadores e quais são os riscos que eles estão expostos, a vigilância médica de trabalhadores que estão potencialmente expostos a riscos químicos, pelo menos, e o programa de vacinação desses profissionais para que a gente tenha segurança de todos que estão trabalhando também junto com eles, tá certo? E aí essa avaliação, ela tem que ser feita periodicamente, de acordo com a legislação, tá bom, pessoal? Então, né, aqui a gente tem que adotar as medidas de prevenção, a gente vai trabalhar com isso, inclusive, no nosso laboratório, tá? Proteção inalatória, proteção, oral, ocular ou dérmica, para a gente evitar que os produtos eles caiam aí em contato com a nossa pele. Isso daqui, equipamento de proteção individual, e aqui a gente tem equipamentos de proteção coletiva, tá? Para evitar acidentes que vocês já conhecem. Tá bom, pessoal? Essa outra parte aqui, a gente vai ver em aulas posteriores, que já são um outro assunto relacionado aí à nossa disciplina e à parte de cosmético, que é o gerenciamento de resíduos, que a gente vai falar sobre isso lá na aula de indústria e de produção de cosméticos. Tudo bem, pessoal? Ficou entendido aí mais ou menos o que a gente está comentando, como é que vai ser o funcionamento da disciplina? Para você, está claro? Tudo ok? A Isabelle falou aí. Beatriz também.
Cecília também, Vitória, Mara, Vanessa, ok. Então, pessoal, seguinte, tá? A gente vai ter uma disciplina bem interativa, apesar, né, de nós termos essa aula por meio remoto, tá? Mas eu garanto para vocês que vocês vão adorar a disciplina, tenho nem dúvidas disso. Nas nossas aulas práticas, tá? A gente vai dividir as turmas, como eu falei aí na hora que eu estava mostrando o cronograma para vocês, então a gente vai ter essa divisão de turma para que todo mundo participe lá no laboratório, né? No laboratório a gente vai produzir aí vários produtos cosméticos para não precisar, tá? Utilizar só sabão de coco, né? Como a mãe da colega falou, tá certo? A gente vai produzir aí um monte de coisa, vocês vão ver como é que a gente faz esses cosméticos, vai ser super bacana. Mesmo nas aulas remotas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A aula de hoje é mais assim, burocrática, vamos dizer assim, né? Muito teóricazinha, só mostrando as coisas. Mas a partir da semana que vem, quando nós já tivermos todos os colegas matriculados, tá? A gente já vai ter disponível para vocês conteúdo novo. Vamos lá, comentar sobre os cosméticos, para a gente ter um conhecimento total em relação a eles. Só uma coisa antes da gente finalizar e acabar tirando as dúvidas de vocês. Eu falei no começo que a aula de hoje era mais curta. Algumas coisas relacionadas ao nosso contato, tá? Anotem aí, por gentileza. Quando vocês quiserem falar comigo, tá? Existem 3 formas de vocês me contactarem. A primeira delas é por e-mail. Felipe.magalhães, eu estou escrevendo aqui, @professor.unifametro.edu.br, tá? Então, esse é o meu e-mail. Anotem aí, tá? Anotem esse e-mail que vocês podem me mandar esses e-mails e eu respondo, tá? Os e-mails com rapidez. Eu não demoro a responder os e-mails de vocês, não, tá? O segundo modo que vocês têm de me contactar, e aí já é um pouco mais demorado, porque eu às vezes não vejo, tá? É através do Moodle. Então, lá no Moodle tem tipo, como se fosse um mensageirozinho que vocês podem mandar mensagem para mim. E aí, esse mensageiro, vocês mandam lá que eu respondo, tá? Mas eu não garanto ver sempre, porque lá no Moodle é mais difícil da gente ver, o e-mail é mais fácil. E tem a forma mais rápida, tá? Qual é a forma mais rápida? Pelo direct do Instagram, tá? Aí, o que vocês precisarem, se quiser mandar uma mensagem mais rápida, né? Através do direct do Instagram, vocês conseguem falar comigo mais rapidamente, tá certo? Eu vou escrever aqui. Se vocês quiserem mandar o direct, tá bom? E aí eu respondo lá as perguntas de vocês. Então, essas são as 3 formas que a gente tem de contato. A Carol já segue aí, né? Exatamente, Carol, muito bem, meio ponto para você, tá? Tem um marketing. A vida da gente é um marketing constante, tá certo? Então, pessoal, são essas 3 formas que a gente tem de contato, beleza? Deixa eu ver outra coisa. Pronto, em relação às nossas aulas, essa daqui já vai estar lá no Moodle daqui a pouquinho, já vou postar lá no Moodle essa aula para vocês. Para quem chegou depois, a gente está finalizando, porque o nosso conteúdo começa semana que vem, tá? Hoje foi só uma apresentação rápida. Então, pessoal, acho que é isso. Falamos tudo. Tá faltando mais alguma coisa? Acho que não. Cronograma, plano de ensino, vai estar tudo disponível ainda essa semana para vocês, tá? Gente, eu estou impressionado, que eu sei que na estética a maioria dos alunos aí, das alunas são mulheres, mas essa disciplina bombou, viu? Tô só eu de homem aqui no meio de uma reca de mulher. Deixa eu tirar logo um print aqui para poder eu postar, né? Mostrar o tanto de mulher que tem ao meu redor aqui nessa disciplina. Pronto, printado. Então, meninas, muito obrigado pela presença, tá? Nessa manhã. Tenho certeza que vai ser um semestre maravilhoso, tá? Tô doido para encontrar todos vocês aí no laboratório.
para matar pelo menos a saudade dos alunos, que faz um ano aí que eu não vejo meus alunos praticamente. Então, ó, beijão para todas vocês, até semana que vem, que a gente começa com tudo. Vão com Deus, bom começo de semestre para a gente, boa semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Beijão. prof. Eu que lute com essa ruma de mulher de TPM, ainda bem que não está todo mundo ao mesmo tempo no laboratório, na sala de aula, porque dizem que quando está de TPM, tudo fica ao mesmo tempo, né? Vai Já pensou lascado 50 ao mesmo tempo? É para ser feriado no dia que você estiver de TPM. Beijo, gente. Tchau. Tchau.